Estamos de volta na correção das questões do módulo 13, exercícios finais de fixação, e vamos para a questão de número 152, que tem o seguinte enunciado. Assinale a opção que consta caso de acumulação vedada constitucionalmente. Considere, para sua resposta, que as profissões de médico, dentista e de fisioterapeuta são profissões regulamentadas por lei. Então, vedada constitucionalmente, 2 cargos de professor, não. 2 cargos de dentista, profissionais da área de saúde, não. Cargo de professor de instituição de ensino superior federal com emprego de professor em instituição privada de ensino, não. É perfeitamente acumulável. Agora, vencimentos do cargo de médico, com vencimento de professor da Universidade Federal, com proventos de outro cargo de médico, isso é vedado pela Constituição, no artigo 37. E cargo de fisioterapeuta na administração autárquica federal com outro cargo de fisioterapeuta em sociedade de economia mista, são 2 profissionais da área de saúde, tudo bem, pode. Só não pode realmente a opção D de dado, questãozinha tranquila. Questão de número 153. Assinale a opção em que consta afirmativa errada sobre intervenção federal. Letra A. A intervenção federal pode ser decretada para pôr termo a grave comprometimento de ordem pública em um Estado da Federação. É um dos pressupostos materiais, por assim dizer, um dos motivos que podem gerar o decreto interventivo. Então, essa opção está correta. Letra B. Isso está no artigo 34, tá, gente? Letra B. Os municípios situados nos estados da Federação são insuscetíveis de sofrer intervenção federal. Exatamente. Município situado em estados membros não podem sofrer intervenção federal. Quando muito, podem sofrer intervenção estadual. Letra C. A intervenção federal pode ser decretada pelo Procurador-Geral da República para preservar os direitos humanos em estado da federação que não esteja defendendo a contento. Isso acontece, isso não acontece. O Procurador-Geral da República não tem poder para decretar intervenção nessa situação. Ele pode representar ao Supremo Tribunal Federal, pedir provimento ao Supremo numa representação de inconstitucionalidade interventiva, que é uma espécie de intervenção oblíqua, quer dizer, uma intervenção feita pelo Presidente da República, mas ele, Procurador-Geral da República, pode, nas hipóteses de violação do inciso 7 do artigo 34. Aí você tem essa possibilidade da representação de inconstitucionalidade interventiva. Vocês acompanharam um processo muito parecido com esse em relação ao Distrito Federal, no ano de 2010. Houve o pedido de representação, o Supremo não chegou a se pronunciar, aí acabou que as coisas acabaram se acomodando, o governador do Distrito Federal foi eleito em 2010, tomou posse agora em 2011, então se afastou a possibilidade interventiva. Essa opção C realmente está completamente errada. A opção D. O Distrito Federal pode sofrer intervenção federal, pode, está no caput do artigo 34. Repare que o caput do artigo 34, ele pugna pelo princípio da não intervenção. A União não vai intervir nos estados, nem no Distrito Federal, exceto quando? A mesma coisa ocorre no caput do artigo 35, em relação à intervenção estadual. A ideia é da não intervenção. O Estado não vai intervir em municípios, nem a União intervirá em municípios localizados em território federal, exceto para... Então, o princípio é da não intervenção. A intervenção não é alguma coisa querida. A intervenção é algo que deve ser evitado. Até porque é um estado de anormalidade institucional, conhecido como estado de legalidade extraordinária. Letra E. O estado que descumpre a decisão judicial provinda da Justiça do Trabalho pode sofrer intervenção federal por requisição do Supremo Tribunal Federal. O Estado que descumpre decisão judicial provinda da Justiça do Trabalho pode sofrer intervenção. Não, quer dizer, sim, não só da Justiça do Trabalho, mas de qualquer descumprimento de ordem judicial, a não execução de uma lei, isso gera processo interventivo federal, pode gerar nos termos do inciso 6 do artigo 34. Então, essa aí está correta também. A única opção errada, realmente, na questão 153, é a opção C, questão interessante, nos permitiu rever o tema intervenção federal. Agora vamos para a questão de número 154. Sobre medidas provisórias, assinale a opção correta. Letra A. Podem dispor sobre assunto que o Constituinte entregou à regulação por lei ordinária ou complementar. Não, lei ordinária sim, complementar não. Medida provisória, letra B. Não pode, no regime constitucional atual, alterar o Código Penal, mesmo que seja para descriminalizar condutas
tornar condutas criminosas não criminosas. Isso é verdade. A medida provisória não pode tratar de nada relativo a direito penal, a processo penal ou a processo civil. É uma vedação prevista no artigo 62, parágrafo 1º, pela emenda, aí sim, emenda 32, de 2001. Letra C. O presidente da República pode delegar poder de editar medida provisória a autoridades graduadas da República. Não, é atribuição privativa, exclusiva do presidente da República a edição de medida provisória. Se qualquer outra autoridade editar medida provisória, nós estaremos diante de um vício de iniciativa, uma inconstitucionalidade formal subjetiva, portanto. Letra D. Havendo urgência e relevância, o presidente da República pode revogar, por meio de medida provisória, dispositivos da legislação eleitoral vigente. Nada relativo a direito político, a nacionalidade ou a direito eleitoral ou a partido político pode ser objeto de regulamentação através de medida provisória. Outra vedação prevista no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição da República. Letra E. O juízo de relevância e urgência para edição de medida provisória é insuscetível de exame pelo Poder Judiciário. Olha, o Supremo Tribunal Federal, há alguns anos, já tem muito tempo isso, se eu não me engano foi em 94, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de analisar se os requisitos subjetivos de relevância e urgência estavam atendidos pela medida provisória em pauta. E a decisão do Supremo foi que esses requisitos, dada a sua subjetividade, são de caráter discricionário do chefe do Poder Executivo. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão de que ele não era competente para analisar esses requisitos de subjetividade. Quer dizer, se o assunto é efetivamente relevante e urgente, que isso fica dentro do poder discricionário, insto ao chefe do Poder Executivo da União, que é aquele que pode editar medida provisória. Então, quando a questão diz que o juízo de relevância e urgência para edição é insuscetível de exame pelo Poder Judiciário, essa questão ela é extremamente controversa. Porque, embora o gabarito a ponte correta, na época, a opção B, isso é extremamente controverso. Porque hoje, em 2002, a gente já tem umas posições um pouco diferentes. É bem verdade que nós não temos nenhum caso, nenhum precedente no Supremo, onde o Supremo tenha declarado inconstitucional uma medida provisória, sob o aspecto, afirmando, não, esse assunto não é relevante ou não é urgente. Isso nunca aconteceu. Mas, daí dizer que é insuscetível de exame pelo Poder Judiciário, é uma questão arriscada, é um posicionamento arriscado. Na época, em 2002, essa questão deu pano para mangas, isso foi discutido, os recursos administrativos não foram providos, eles mantiveram o gabarito à letra B. Mas uma coisa é dizer que o Supremo não pode se miscuir na discricionariedade, outra coisa é dizer que ele não pode analisar. Até para dizer que não pode se miscuir, ele pode analisar se o assunto é relevante ou é urgente da medida provisória. Enfim, não abstrair dessa discussão, o fato é que a opção B ficou como gabarito oficial, mas com essas observações, com essas reticências em relação à opção E. Bom, nas questões 155 a 161, nós vamos assinalar a opção correta. 155. Deve ser estendida ao aposentado a gratificação deferida, de forma geral, a todos os servidores públicos da mesma carreira do inativo, mesmo que a lei seja silente sobre essa extensão. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal na época, utilizando a técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto por interpretação conforme a Constituição. A lei estabelecia a vantagem apenas para os servidores ativos, o Supremo declarou a aplicação da lei inconstitucional, mas não tocou no seu texto, dizendo que a lei só pode ser aplicada para se compatibilizar com a Constituição, estendendo essas vantagens também para os servidores da mesma carreira inativos. Na época era o que prevalecia, e essa foi a opção correta. Letra B. A lei pode estipular teto máximo no valor da aposentadoria de todos os servidores públicos, diferente do teto fixado para os servidores em atividade. Isso fere o princípio da isonomia, isso está errado. Letra C. O pensionista do servidor público somente faz jus aos reajustes gerais dos servidores públicos, não lhe podendo ser pagas vantagens ou gratificações criadas por integrantes na carreira do instituidor da pensão depois da morte deste. Não, isso também está errado, vai ter direito a tudo, inclusive a esses adicionais, o pensionista.
Letra D. Como regra geral, uma vez provada a amplitude das atribuições entre duas carreiras distintas do servidor público, o Judiciário pode estender vantagem pecuniária criada por lei para os servidores de uma delas aos servidores de outra, não contemplada pelo legislador com a benesse. Se o próprio legislador não pode emendar projeto de iniciativa do presidente da República que implique aumento de despesa, o que gerar o Judiciário, né? Então, também não procede. E letra E. O vencimento básico do servidor público não pode ser inferior ao salário mínimo e deve ser complementado até atingir esse patamar, mesmo que sua remuneração total, obtida pela soma do vencimento básico com outras vantagens de natureza permanente, supere o valor do salário mínimo. A gente sabe que isso também não procede, né? Então a opção A é a única opção correta na questão de número 155. Vamos para a questão de número 156. Letra A. Harmoniza-se com a Constituição o advento de uma lei que determine a contagem em dobro para fins de aposentadoria do tempo de serviço prestado pelo servidor estatutário nas localidades de difícil acesso, desde que seja premente a necessidade de preenchimento de quadro de pessoal nessas localidades. Não se harmoniza, a Constituição não permite isso. Letra B. O efetivo exercício do direito de greve por servidores públicos estatutários na órbita da União e no âmbito do Estado-membro depende de edição de lei complementar federal e de lei complementar estadual, respectivamente. Na época, em 2002, o artigo 37, inciso 7, exigia lei complementar, hoje exige lei ordinária. Mas, de qualquer maneira, a opção estava errada na época, porque basta a lei complementar federal, que vai regulamentar o direito de greve do servidor público de uma maneira geral, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Lei ordinária essa que até hoje não veio. A opção B, portanto, está errada. Letra C. Somente em virtude de sentença judicial transitada em julgado, o servidor público estável pode perder o seu cargo. Não. Na época, em 2012, o servidor público podia perder o cargo por processo administrativo, desde que ele fosse assegurado ampla defesa, por decisão judicial transitada em julgado. Hoje, depois da reforma administrativa, da administração pública, o servidor público estável pode perder o cargo de 4 maneiras diferentes. Processo administrativo, em que ele seja assegurado ampla defesa, decisão judicial transitada em julgado, falta de desempenho e restrição orçamentária. Quer dizer, hoje existem 4 formas do servidor que tem cargo de provimento efetivo, o servidor estável, perder o cargo. 4. Naquela época estava errado, porque haviam 2, hoje está mais errado ainda, porque a gente tem 4 opções. Letra D. Não há previsão constitucional para qualquer aposentadoria do servidor público ocupante exclusivamente de cargo, comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Há previsão, a gente só pegar o artigo 40. E letra E. O Poder Executivo está constitucionalmente obrigado a tomar medidas que assegurem aos servidores públicos a revisão geral anual de suas remunerações. O artigo 37 exige isso, se eu não me engano, no inciso 10. Portanto, a opção correta, a única opção correta na questão 156, que é uma questão sobre os artigos 37 e 40, 41, é a opção E, letra E. Questão 157. Letra A. Pessoa jurídica não pode pleitear danos morais em ação de responsabilidade civil do Estado. Claro que pode, né? Os danos morais são perfeitamente pleiteáveis por pessoas jurídicas. Letra B. Em caso algum, admite-se responsabilidade civil do Estado por ato praticado por membro do Poder Judiciário. Claro que sim, por que não? O fato de você dizer que uma sentença não pode ser objeto de ação popular não quer dizer que uma atuação do membro do Poder Judiciário, seja um serventuário, seja um oficial de justiça, ou mesmo um juiz, não possa gerar hipótese de indenização ao particular por ato de irresponsabilidade civil. Letra C. Não cabe indenização por responsabilidade civil do Estado por danos físicos em paciente decorrentes de cirurgia em hospital do Estado, se não provado que houve erro médico. Pode não ter havido erro médico, mas o paciente sofreu dano. Imagine, por exemplo, um paciente está sendo operado e a mesa cirúrgica onde ele está sendo operado está em curto. Então, ao final da operação, se percebe que o paciente sofreu queimaduras de 2º, 3º grau na sua região lombar, nas suas pernas, porque a mesa cirúrgica estava em curto. Quer dizer, não houve erro médico, mas houve dano. E o paciente vai ter direito à indenização. Evidentemente que sim. A indenização não se subsume ao erro médico. Qualquer coisa que aconteça com o paciente, enquanto ele está sob os cuidados
de um hospital público é passível de indenização. Eu acho que isso, né, você não precisa nem estudar, é uma coisa que me parece muito próxima do bom senso, né? Mesma coisa que dizer que o detento sofreu alguma coisa, não foi, ele foi massacrado por outros detentos, o Estado não tem responsabilidade, a gente já viu que tem, né? O cara está sobre a responsabilidade do o Estado é responsável por ele. Tudo que acontece com ele de mal é de responsabilidade do Estado. Letra D. O Estado deve ser considerado responsável, objetivamente, por todo o crime que resulta em dano material para a vítima, pressupondo submissão no dever de prestar segurança. Não, isso não, porque a gente não tem uma responsabilidade penal objetiva. Quer dizer, o Estado não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Todo crime o Estado vai indenizar. O Estado vai falir, né? Não existe essa possibilidade. Seria a mesma coisa se tentar responsabilizar individualmente, civilmente, o presidente da República porque ele editou um plano econômico que levou a milhões de pessoas à falência. A ausência da responsabilidade política objetiva, como também a ausência da responsabilidade civil objetiva. Senão a gente não conseguia viver no Estado. Letra E. Não apenas as hipóteses de ofensa à reputação, dignidade e imagem da pessoa podem ensejar indenização a título de responsabilidade civil do Estado, também a dor pela morte em circunstâncias que atraem a responsabilidade do poder público pode ser objeto de indenização. É bem interessante. Não apenas as hipóteses de ofensa à reputação, dignidade e imagem, né? Também a dor pela morte em circunstâncias que atraem a responsabilidade do poder público pode ser objeto de indenização. A gente está vivendo aí essa época dessa catástrofe monstruosa aqui na Serra do Rio de Janeiro, e vocês com certeza acompanharam isso. Então a dor pela perda, né, quando fica comprovado o liame subjetivo da omissão do Estado, ela gera expectativa indenizatória. Não só o dano material, mas a dor pela perda de um ente querido. Há jurisprudência assentada sobre isso, bastante robusta, e é um caso, infelizmente, bastante atual. A opção é a única opção cabível na questão 157, uma questão espetacular, atualíssima, que nos permitiu rever esse tema importantíssimo, que é a responsabilidade civil do Estado. A gente se vê na próxima aula.